Sogra escuta a confissão da noiva minutos antes do casamento. E sua vingança chocou a todos. Dona Conceição Silva parou na porta do salão quando ouviu a risada da nora. Estava carregando as flores que havia esquecido no carro quando as palavras de Fernanda chegaram aos seus ouvidos como uma punhalada. Meninas, vocês não têm ideia do trabalho que foi convencer o Roberto que eu estava apaixonada por ele. A voz da noiva ecoava pelo salão vazio. 3 anos fingindo, 3 anos inteiros. Mas valeu a pena, porque assim que eu conseguir meu nome nos documentos da empresa, vou pedir o divórcio e ficar com metade de tudo. As mãos de Conceição tremeram tanto que as flores caíram no chão. 62 anos de vida, 40 anos de casamento. E ela nunca havia sentido uma traição tão profunda. Seu filho único, Roberto, estava prestes a se casar em menos de 1 hora, e a mulher que ele amava estava ali, confessando para as amigas que tudo não passava de uma farsa. Conceição sempre desconfiou de mim, mas foi tão fácil enganar ela também, continuou Fernanda. Fingi que respeitava todas aquelas tradições chatinhas dela, que adorava os prazinhos que ela cozinhava. A velha achou que finalmente tinha encontrado uma nora que prestava. A palavra velha ecoou na mente de Conceição como um tapa. Ela havia se esforçado tanto para aceitar Fernanda, para ser uma boa sogra, para não repetir os erros que sua própria sogra havia cometido com ela. Havia ensinado receitas de família, incluído a moça em todas as tradições, tratado como a filha que nunca teve. O que mais me impressiona é como o Roberto é ingênuo. A risada de Fernanda soou cruel. Ele realmente acredita que eu me apaixonei perdidamente por ele. Se soubesse que eu só suporto os abraços dele, porque fico pensando no dinheiro que vou ganhar. Conceição sentiu o mundo girar. Precisou se apoiar na parede para não cair. Sua mente funcionava a 1000 por hora, processando cada detalhe dos últimos 3 anos, todos os sinais que ela havia ignorado, todas as pequenas estranhezas que havia atribuído à personalidade de Fernanda, tudo começava a fazer sentido agora. E essa história de que quero ter filhos logo? Fernanda continuava. Imaginem só, eu mal suporto crianças, mas foi o que selou o negócio. O Roberto ficou tão emocionado pensando em ser pai que até chorou. Que ridículo! As lágrimas desceram pelo rosto de Conceição. Roberto havia perdido o pai aos 15 anos, e desde então ela havia sido pai e mãe para ele. Havia trabalhado dupla jornada para pagar a faculdade, havia economizado cada centavo para ajudar ele a abrir a empresa de engenharia que hoje era próspera. E tudo isso para ver o filho ser enganado dessa forma. O som de passos se aproximando fez Conceição se mover rapidamente. Ela se escondeu atrás da porta entreaberta, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos poderiam ouvir. As amigas de Fernanda estavam chegando, e a conversa começou a se dispersar. Fernanda, vamos arrumar seu véu? Disse uma voz que Conceição reconheceu como sendo de Patrícia, a madrinha. Faltam 50 minutos para você virar uma mulher rica. O riso que se seguiu foi como vidro sendo quebrado na alma de Conceição. Ela esperou até o salão ficar completamente vazio antes de sair de seu esconderijo. Suas pernas tremiam, e ela precisou se sentar em uma das cadeiras decoradas com laços brancos. Durante 3 anos, Conceição havia aberto sua casa e seu coração para Fernanda. Havia compartilhado histórias da família, ensinado as receitas que sua própria mãe havia lhe passado, incluído a moça em cada celebração importante. E tudo isso havia sido mentira. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Conceição levantou da cadeira com as pernas ainda bambas. Precisava pensar, precisava decidir o que fazer. Não podia deixar Roberto passar por essa humilhação, mas também sabia que simplesmente contar o que havia ouvido não seria suficiente. Fernanda negaria tudo, inventaria alguma desculpa, e Roberto, cego de amor como estava, acreditaria nela. Ela caminhou até o espelho do salão e se olhou. Seus cabelos grisalhos estavam bem penteados para a ocasião. O vestido azul marinho que havia escolhido com tanto cuidado estava impecável. Mas seus olhos vermelhos de choro denunciavam o que estava sentindo. Conceição? A voz veio de trás dela.
Era Marlene, a mãe de Fernanda, entrando no salão com um buquê nas mãos. Você está bem? Parece abatida. Conceição observou Marlene se aproximar. A mulher de 50 e poucos anos sempre havia parecido distante durante os preparativos do casamento. Agora, olhando bem, ela parecia até mesmo constrangida. Estou apenas nervosa com o casamento. Conceição respondeu, tentando disfarçar a voz embargada. Você sabe como é mãe de filho único. Marlene assentiu, mas havia algo em seu olhar que sugeria que ela sabia exatamente como Conceição estava se sentindo. Um silêncio pesado se instalou entre elas, quebrado apenas pelo barulho da decoração sendo finalizada em outros cômodos. Conceição, Marlene disse em voz baixa, olhando para os lados para ter certeza de que estavam sozinhas. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você já teve a sensação de que conhece sua filha, mas ao mesmo tempo sente que não conhece nada sobre ela? A pergunta pegou Conceição de surpresa. Havia algo na voz de Marlene, uma tristeza que ela reconheceu imediatamente. Era a mesma tristeza que ela mesma estava sentindo. Por que você pergunta isso? Marlene suspirou fundo e se sentou em uma das cadeiras. Porque a Fernanda que eu criei não é a mesma pessoa que eu vejo hoje. Nos últimos 2 anos, desde que ela conheceu aquela amiga da academia, a Viviane, ela mudou completamente. Conceição sentiu um arrepio. Viviane era uma mulher mais velha que Fernanda havia apresentado como sua mentora de vida. Roberto sempre comentava como Fernanda havia ficado mais decidida e confiante depois que começou a conviver com ela. Mudou como? Ela sempre foi ambiciosa, mas de uma forma saudável. Queria crescer na carreira de marketing, falava em fazer pós-graduação, mas depois que conheceu a Viviane, começou a falar só em casamento, em casar bem, em se estabelecer financeiramente através do casamento. As palavras de Marlene confirmavam as suspeitas que começavam a se formar na mente de Conceição. E o que você acha dessa Viviane? Eu a conheci apenas 2 vezes, mas não gostei nada do que vi. Ela tem quase 50 anos, mora numa cobertura caríssima em Ipanema, aqui no Rio, e fala abertamente sobre ter se casado 3 vezes, sempre com homens ricos, sempre se divorciando depois de alguns anos. Conceição sentiu o estômago se revirar. A peça que faltava do quebra-cabeças estava se encaixando. E a Fernanda admira essa mulher? Demais. Chama ela de mentora. Diz que ela ensinou como uma mulher deve se posicionar na vida. Marlene olhou diretamente nos olhos de Conceição. Conceição, eu tenho medo de que minha filha não esteja se casando pelos motivos certos. O impulso de Conceição foi contar tudo o que havia ouvido, mas algo a fez hesitar. Marlene estava demonstrando as mesmas preocupações que ela tinha, mas de uma forma diferente. Talvez houvesse uma maneira de lidar com a situação que não destruísse Roberto publicamente. Marlene, preciso te contar uma coisa. Conceição começou, mas foi interrompida pela entrada de Roberto no salão. Mãe, que ele veio correndo, elegante em seu smoking preto. Eu te procurei por toda parte. O padre quer falar conosco sobre a mudança no cronograma. Roberto estava radiante. Seus olhos brilhavam de felicidade e ele não parava de sorrir. Conceição sentiu o coração se partir vendo tanta alegria genuína no rosto do filho, sabendo que em poucos minutos ela seria destruída. Que mudança, filho! A Fernanda quer trocar os votos tradicionais por votos pessoais. Ela escreveu algo especial para mim. Ele segurou as mãos da mãe. Mãe, eu nunca pensei que podia ser tão feliz. A Fernanda é perfeita. Conceição teve que fazer um esforço sobre-humano para não desabar ali mesmo. Claro, meu filho. Vamos falar com o padre. Enquanto caminhavam pelo corredor do clube em direção à sacristia improvisada, Conceição conseguiu sussurrar para Marlene. Precisamos conversar depois da cerimônia. É urgente. Marlene assentiu, a preocupação evidente em seu rosto. Na sacristia, o padre Antônio, um homem gentil de 70 anos que havia batizado Roberto, explicava os detalhes da mudança. Fernanda havia insistido em fazer votos personalizados e Roberto havia ficado emocionado com a ideia. Ela disse que queria expressar seus sentimentos de uma forma única, explicou o padre.
Achei muito romântico. Conceição mal conseguia prestar atenção. Sua mente estava ocupada planejando o que fazer. Não podia deixar Roberto passar por essa humilhação pública, mas também não podia simplesmente destruir a felicidade dele sem ter provas concretas. Foi então que uma ideia começou a se formar. Viviane, a mentora de Fernanda, seria a chave. Se Conceição conseguisse conversar com ela, talvez pudesse entender melhor o que estava acontecendo e, quem sabe, encontrar uma forma de revelar a verdade sem destruir Roberto no processo. Padre Antônio, Conceição interrompeu. A lista de convidados final foi confirmada? Porque Roberto mencionou que a Fernanda queria convidar uma amiga de última hora. Sim, a Viviane Carvalho. Roberto respondeu animado. A Fernanda a considera uma segunda mãe. Ela chegou ontem de São Paulo só para estar aqui hoje. Conceição e Marlene trocaram olhares carregados de significado. Viviane estava ali no casamento. Isso abria possibilidades que Conceição não havia considerado antes. Que bom que ela pôde vir, Conceição disse, forçando um sorriso. Mal posso esperar para conhecê-la pessoalmente. Depois de acertarem os detalhes finais com o padre, Conceição pediu a Roberto que a deixasse a sós com Marlene por alguns minutos. Ela inventou que precisavam conversar sobre a tradição de entregar algo velho, algo novo, algo emprestado e algo azul para a noiva. Assim que Roberto saiu, Conceição contou tudo para Marlene. Cada palavra que havia ouvido, cada detalhe da conversa de Fernanda com as amigas. Marlene ficou pálida, mas não pareceu totalmente surpresa. Eu sabia, ela sussurrou, as lágrimas começando a aparecer. No fundo do meu coração eu sabia que algo estava errado. Mas uma mãe sempre espera estar enganada sobre essas coisas. Marlene, nós duas amamos nossos filhos demais para deixar isso acontecer, Conceição disse, segurando as mãos da outra mulher. Mas precisamos ser inteligentes. Se confrontarmos a Fernanda diretamente, ela vai negar tudo e pode ainda conseguir convencer o Roberto de que nós duas estamos mentindo. O que você sugere? Primeiro precisamos conhecer essa Viviane. Tenho a sensação de que ela é a peça-chave de tudo isso. Se conseguirmos fazê-la falar, talvez tenhamos as provas que precisamos. Marlene assentiu determinada. E depois? Depois encontramos uma forma de revelar a verdade que faça a própria Fernanda se confessar. Porque mesmo que nós duas contemos o que sabemos, ainda vai ser nossa palavra contra a dela. Precisamos que ela mesma se entregue. As duas mulheres se olharam com uma determinação que nenhuma delas sabia que possuía. Estavam unidas agora por algo maior que suas diferenças, o amor pelos filhos e a necessidade de protegê-los. Conceição, Marlene disse, eu quero que você saiba que, independente do que acontecer hoje, eu admiro sua força. E peço desculpas antecipadamente por qualquer dor que minha filha possa causar à sua família. Nós vamos resolver isso juntas, Conceição respondeu. E vamos proteger todos os nossos filhos, incluindo a Fernanda, porque, no final das contas, ela também está sendo manipulada por essa Viviane. O som da música de fundo, começando a tocar, as alertou de que a cerimônia estava prestes a começar. Conceição se olhou no espelho mais uma vez, ajeitou o cabelo e endireitou os ombros. Ela tinha uma missão agora, e nada a impediria de proteger seu filho. Vamos, ela disse para Marlene. É hora de conhecer a famosa Viviane. As duas saíram da sacristia com passos determinados. Conceição havia passado de vítima de uma traição para estrategista de uma operação de salvamento. E ela faria qualquer coisa para salvar Roberto da humilhação que o aguardava. No salão principal, os convidados já estavam se acomodando. Conceição varreu o ambiente com os olhos procurando por uma mulher de 50 anos que não conhecia. Não foi difícil localizá-la. Viviane Carvalho estava sentada na terceira fileira, do lado da noiva. Era uma mulher impecavelmente vestida, com um tailleur vermelho que claramente custava mais que o salário mensal da maioria das pessoas presentes. Seus cabelos loiros estavam perfeitamente arrumados, suas joias eram discretas, mas evidentemente caras, e ela tinha uma postura que gritava confiança e sofisticação.
Mas o que mais chamou a atenção de Conceição foi a forma como Viviane observava tudo ao seu redor. Seus olhos calculistas avaliavam cada detalhe da decoração, cada convidado, cada aspecto da celebração. Era o olhar de alguém que estava fazendo contas. É ela, Marlene sussurrou ao lado de Conceição. A Viviane. Perfeita, Conceição murmurou de volta. Vamos nos apresentar. As duas se dirigiram até onde Viviane estava sentada. Conceição colocou seu melhor sorriso de sogra orgulhosa e se aproximou. Você deve ser a famosa Viviane, ela disse, estendendo a mão. Eu sou Conceição, mãe do Roberto. A Fernanda fala tanto de você. Viviane se levantou graciosamente e apertou a mão de Conceição com um sorriso que parecia ensaiado. Ah, a sogra exemplar. Fernanda me contou como você a recebeu de braços abertos na família. Que sorte ela tem. Havia algo no tom de Viviane que fez Conceição se arrepiar. Era como se ela estivesse avaliando o quanto Conceição havia sido fácil de enganar. E eu sou Marlene, mãe da Fernanda. Marlene se apresentou e Conceição notou que sua voz estava um pouco tensa. Marlene, querida, Viviane disse, mas seu tom mudou ligeiramente. Era menos caloroso, mais formal. Como está? Fernanda me disse que você estava um pouco nervosa com o casamento. Nervosa com o casamento? Ou nervosa com a influência que algumas pessoas têm sobre minha filha? Marlene respondeu antes que pudesse se controlar. Conceição sentiu a tensão aumentar imediatamente. Viviane parou de sorrir por uma fração de segundo e Conceição viu um brilho perigoso em seus olhos. Marlene, Viviane disse, recuperando o sorriso, mas agora ele parecia afiado como uma lâmina. Acho que você pode estar mal interpretando minha amizade com Fernanda. Eu apenas a incentivei a valorizar o que merece. E o que ela merece exatamente? Conceição perguntou, mantendo o tom casual, mas prestando atenção em cada palavra. Segurança financeira, estabilidade, um homem que possa cuidar dela adequadamente, Viviane respondeu sem hesitar. Fernanda é uma moça linda e inteligente. Por que se contentar com menos? As palavras de Viviane confirmaram as piores suspeitas de Conceição. Ela estava claramente orgulhosa de ter transformado Fernanda em uma caçadora de dotes. Interessante filosofia de vida, Conceição disse. E funcionou bem para você? Maravilhosamente bem, Viviane respondeu com orgulho evidente. 3 casamentos excelentes, 3 divórcios lucrativos e agora tenho a liberdade financeira para ajudar outras mulheres a alcançarem o mesmo sucesso. Marlene ficou visivelmente abalada com a frieza da resposta. Você realmente acredita que ensinar mulheres jovens a mentir sobre amor é uma coisa boa? Eu ensino realismo, Viviane replicou, começando a mostrar irritação. Amor romântico é uma fantasia, segurança financeira é real. Fernanda aprendeu isso muito bem. Conceição sentiu uma mistura de raiva e nojo, mas forçou-se a manter a calma. Ela estava conseguindo fazer Viviane falar, e cada palavra era uma prova a mais do que estava acontecendo. E o Roberto? Conceição perguntou. Você o conhece bem? Suficientemente bem para saber que ele é perfeito para os objetivos de Fernanda. Viviane respondeu. Então pareceu perceber que havia falado demais. Quer dizer, eles são perfeitos um para o outro, mas o estrago já estava feito. Conceição havia conseguido fazer Viviane admitir que via Roberto apenas como um meio para um fim. Marlene parecia estar ficando cada vez mais horrorizada com o que estava ouvindo. Vocês me dão licença? Viviane disse, claramente desconfortável com o rumo da conversa. Preciso ir cumprimentar a noiva. Ela se afastou rapidamente, mas Conceição notou que ela olhou para trás algumas vezes, como se estivesse preocupada com o que as duas mães poderiam estar planejando. Conceição, Marlene disse em voz baixa. Aquela mulher é ainda pior do que eu imaginava. Ela está claramente orgulhosa de ter corrompido minha filha. E agora temos certeza de que nossa suspeita estava certa. Conceição respondeu. Mas ainda precisamos de mais. Precisamos fazer com que a própria Fernanda confesse. E para isso preciso de um plano. A música mudou, indicando que a cerimônia estava prestes a começar. Os convidados se acomodaram em seus lugares e Roberto apareceu no altar,
visivelmente nervoso, mas radiante de felicidade. Conceição olhou para o filho e sentiu o coração se apertar. Em poucos minutos, ela teria que tomar uma decisão que mudaria para sempre a vida dele. Mas ela sabia que não tinha escolha. Era melhor Roberto sofrer agora com a verdade do que ser destruído anos depois por uma mentira. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora continuando. A marcha nupcial começou a tocar e todos os convidados se levantaram. Conceição se virou para ver Fernanda descendo o corredor central, lindíssima em seu vestido de renda branca, carregando um buquê de rosas brancas. Ela sorria radiante, acenando para os convidados, parecendo a noiva perfeita. Mas agora Conceição sabia que tudo aquilo era uma performance. Cada sorriso, cada gesto de carinho que Fernanda dirigia a Roberto era calculado, ensaiado, falso. Era como assistir a uma peça de teatro onde apenas ela conhecia o verdadeiro roteiro. Fernanda chegou ao altar e ficou de frente para Roberto. Conceição viu o filho pegar as mãos da noiva com uma ternura que fez seus olhos se encherem de lágrimas. Roberto estava completamente apaixonado, completamente enganado, completamente vulnerável. O padre Antônio iniciou a cerimônia com as palavras tradicionais sobre o matrimônio, sobre amor, compromisso e fidelidade. Cada palavra soava como ironia aos ouvidos de Conceição, que sabia que uma das pessoas no altar estava mentindo sobre todos esses valores. Hoje, disse o padre, Roberto e Fernanda escolheram escrever seus próprios votos para expressar de forma pessoal seus sentimentos um pelo outro. Fernanda, você gostaria de começar? Fernanda assentiu e tirou um papel dobrado de dentro do buquê. Ela abriu e começou a ler com voz emocionada. Roberto, quando eu te conheci, nunca imaginei que alguém pudesse me fazer sentir tão completa. Você me mostrou o que é ser valorizada, respeitada, amada incondicionalmente. Prometo que serei a esposa que você merece, que cuidarei de você em todos os momentos, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza. Conceição sentiu náusea ouvindo aquelas palavras. Fernanda estava mentindo na cara de todos, na presença de Deus, fazendo votos que ela não tinha a menor intenção de cumprir. O pior era que ela fazia isso com uma convicção que poderia enganar qualquer um. E prometo que nossa família será construída sobre o amor verdadeiro, a confiança e a honestidade. Fernanda continuou. Porque com você, Roberto, eu encontrei meu lar, meu porto seguro, meu grande amor. Roberto estava visivelmente emocionado. Lágrimas desciam por seu rosto enquanto ele olhava para Fernanda como se ela fosse um anjo. Alguns convidados também estavam chorando com a beleza dos votos. Conceição olhou para Marlene e viu que ela estava pálida, claramente lutando contra o impulso de interromper tudo ali mesmo. Viviane, sentada algumas fileiras atrás, tinha um sorriso satisfeito no rosto, como se estivesse assistindo ao sucesso de um plano bem executado. Agora era a vez de Roberto fazer seus votos. Ele tirou um papel do bolso do paletó, mas suas mãos tremiam tanto de emoção que ele quase deixou cair. Fernanda, ele começou, a voz embargada. 3 anos atrás, quando você entrou na minha vida, eu pensei que já era feliz. Mas você me mostrou que eu não sabia nem mesmo o significado da palavra felicidade. Você me fez querer ser um homem melhor, um companheiro melhor, um futuro pai melhor. Conceição. Viu Fernanda dar uma pequena careta quando Roberto mencionou ser pai, mas ela disfarçou rapidamente. Prometo que vou te amar todos os dias da minha vida, Roberto continuou. Que vou trabalhar duro para te dar tudo o que você merece, que vou construir um futuro próspero para nossa família. Prometo que você nunca se arrependerá de ter escolhido dividir sua vida comigo. As palavras de Roberto foram como facadas no coração de Conceição. Ele estava prometendo exatamente aquilo que Fernanda queria. Uma vida próspera, segurança financeira, tudo o que ela havia calculado obter com esse casamento. O padre pediu as alianças e os dois as trocaram com solenidade.
Conceição sentiu que estava assistindo a uma tragédia em câmera lenta. Em alguns minutos, seu filho estaria legalmente casado com uma mulher que planejava destruí-lo. Roberto Silva de Souza, disse o padre. Você aceita Fernanda Costa Oliveira como sua legítima esposa, para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias de sua vida? Eu aceito. Roberto respondeu sem hesitação, sua voz firme e cheia de convicção. Fernanda Costa Oliveira. O padre se virou para ela. Você aceita Roberto Silva de Souza como seu legítimo esposo, para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias de sua vida? Conceição prendeu a respiração. Este era o momento. Fernanda estava prestes a fazer uma promessa que ela não tinha intenção de cumprir, selando um pacto baseado em mentiras. Eu aceito, Fernanda disse, e sua voz soou firme e convicta. Conceição sentiu como se o mundo estivesse desabando. Fernanda havia feito a promessa com tanta naturalidade que era evidente que ela não sentia nenhum pingo de remorso por estar mentindo. Pelo poder que me confere a Igreja e o Estado, o padre continuou, eu os declaro marido e mulher. Roberto, você pode beijar a noiva. Roberto beijou Fernanda com paixão e os convidados explodiram em aplausos. Conceição bateu palmas mecanicamente, tentando manter as aparências, mas por dentro estava devastada. Quando os noivos se separaram do beijo, Fernanda olhou diretamente para Conceição com um sorriso que parecia diferente dos outros. Havia algo triunfante naquele sorriso, algo que dizia, consegui. Conceição sentiu um arrepio subir pela espinha. A cerimônia havia terminado e agora começaria a recepção. Conceição sabia que essa seria sua única oportunidade de agir. Durante a festa, as pessoas estariam mais relaxadas, Viviane poderia beber e falar demais, e talvez, apenas talvez, ela conseguisse encontrar uma forma de revelar a verdade. Enquanto os convidados se dirigiam para o salão de festas, Conceição interceptou Marlene. Agora é nossa vez, ela disse em voz baixa. Durante a festa, vamos nos concentrar na Viviane. Precisamos fazê-la falar mais sobre os ensinamentos que deu para Fernanda. E como vamos fazer isso? Fingindo que admiramos a filosofia dela. Mulheres como Viviane adoram se vangloriar de suas conquistas. Se fizermos as perguntas certas, ela vai acabar contando coisas que não deveria. Marlene assentiu, determinada. E se conseguirmos essas informações, como vamos usá-las? Isso eu ainda estou pensando, Conceição admitiu. Mas uma coisa por vez. Primeiro, vamos coletar todas as informações possíveis. Depois, encontraremos uma forma de usar essas informações para proteger Roberto. As duas mulheres entraram no salão de festas com uma missão clara. O ambiente estava lindamente decorado com flores brancas e douradas, as mesas estavam impecavelmente arrumadas e uma banda de música brasileira popular tocava suavemente ao fundo. Conceição observou Roberto e Fernanda sendo cumprimentados pelos convidados. Roberto estava radiante, apresentando a esposa para todos com orgulho evidente. Fernanda desempenhava perfeitamente o papel de noiva apaixonada, aceitando os cumprimentos com graça e charme. Mas Conceição agora conseguia ver através da máscara. Notava como Fernanda sempre direcionava as conversas para comentários sobre o sucesso de Roberto, sobre a empresa próspera, sobre os planos futuros de expansão. Ela estava coletando informações, avaliando exatamente o tamanho da fortuna que havia acabado de conquistar. Lá está ela. Marlene sussurrou, apontando discretamente para Viviane, que estava próxima ao bar, conversando com alguns convidados. Vamos, Conceição disse. É hora de conhecer melhor nossa amiga. As duas se dirigiram para o bar, onde Viviane estava contando uma história para um grupo de homens mais velhos, claramente encantados com sua elegância e sofisticação. E foi assim que descobri que o segredo de um bom casamento é entender que amor e compatibilidade financeira caminham juntos, Viviane estava dizendo. Uma mulher inteligente sabe que paixão sem segurança é apenas ilusão. Conceição e Marlene trocaram olhares significativos.
Viviane estava fazendo exatamente o que elas esperavam, pregando sua filosofia para quem quisesse ouvir. Que conversa interessante, Conceição interrompeu, se juntando ao grupo. Sou Conceição, mãe do noivo. Vocês estavam falando sobre compatibilidade no casamento? Ah, Conceição, Viviane disse, visivelmente satisfeita em ter uma plateia maior. Eu estava explicando para esses cavalheiros como uma mulher moderna deve abordar o casamento de forma estratégica. Estratégica? Perguntou um dos homens curioso. Claro, Viviane respondeu claramente empolgada para continuar sua palestra. Hoje em dia, uma mulher não pode mais se dar ao luxo de casar apenas por amor. Ela precisa pensar no futuro, na segurança, na estabilidade que o parceiro pode oferecer. Conceição sentiu o estômago revirar novamente, mas forçou-se a manter uma expressão interessada. E como uma mulher desenvolve essa estratégia? Bem, Viviane disse, pegando uma taça de champanhe que o garçom passava. Primeiro ela precisa identificar homens com potencial financeiro. Depois, ela aprende a se tornar exatamente o tipo de mulher que esses homens querem. É uma questão de mercado, entende? Que fascinante, Marlene disse. E Conceição percebeu que ela estava fazendo um esforço hercúleo para manter a voz neutra. E você ensina isso para outras mulheres? Informalmente, sim, Viviane respondeu com orgulho. Tenho algumas pupilas que se saíram muito bem seguindo meus conselhos. A Fernanda, por exemplo, é um dos meus sucessos mais recentes. Conceição sentiu o sangue gelar nas veias. Viviane havia acabado de admitir publicamente que Fernanda era sua pupila e que o casamento era um sucesso em termos de estratégia financeira. A Fernanda? Um dos homens perguntou. A noiva de hoje? Exato, Viviane disse, claramente sem perceber o perigo do que estava revelando. Quando ela me conheceu, estava perdendo tempo com relacionamentos que não levavam a lugar algum. Eu a ensinei a focar no que realmente importa, segurança e prosperidade. E ela se apaixonou pelo Roberto depois desses ensinamentos? Conceição perguntou, tentando manter o tom casual. Viviane riu e o som foi como gelo. Ah, querida, paixão é um luxo que uma mulher esperta não pode se dar. Fernanda aprendeu a apreciar as qualidades certas num homem: estabilidade, generosidade e, principalmente, a capacidade de prover um futuro confortável. As palavras de Viviane eram tão chocantes que até mesmo os homens do grupo começaram a parecer desconfortáveis. Conceição percebeu que havia outras pessoas próximas que também estavam ouvindo, incluindo alguns amigos próximos de Roberto. Então você está dizendo, Marlene disse, a voz começando a tremer de raiva, que minha filha não ama o homem com quem acabou de se casar? Viviane finalmente pareceu perceber que talvez tivesse falado demais. Ela olhou ao redor e notou as expressões de choque nas faces das pessoas que estavam ouvindo. Ela começou tentando recuar. Não é bem assim. Eu apenas disse que... Mas o estrago já estava feito. Carlos Henrique, o melhor amigo de Roberto desde a infância, havia ouvido tudo e estava com uma expressão de horror no rosto. Conceição, ele disse em voz baixa, você está ouvindo isso? Antes que Conceição pudesse responder, Viviane tentou sair da situação. Vocês estão interpretando mal minhas palavras. Eu apenas acredito em casamentos práticos. Isso não significa que não há sentimentos envolvidos. Senhora, Carlos Henrique disse, se aproximando de Viviane com uma expressão séria. A senhora está falando da esposa do meu melhor amigo. Está insinuando que ela se casou por interesse? Eu não estou insinuando nada, Viviane respondeu, mas sua voz soava defensiva demais. Vocês que estão tirando conclusões precipitadas. Conceição percebeu que aquele era o momento que ela estava esperando. Viviane estava sendo confrontada, estava nervosa e poderia acabar falando ainda mais do que deveria se fosse pressionada adequadamente. Viviane, Conceição disse, usando um tom mais firme. Você acabou de dizer que a Fernanda é uma de suas pupilas, que você a ensinou a focar em segurança financeira em vez de amor. Como devemos interpretar isso? Viviane olhou ao redor, claramente procurando uma saída.
Vocês estão distorcendo tudo. Eu apenas disse que uma mulher deve ser prática. Prática como? Carlos Henrique insistiu. Fingindo sentimentos que não tem? Viviane estava claramente em pânico agora. Ela havia bebido demais e falado demais, e agora estava cercada por pessoas que questionavam suas palavras. Olha, ela disse, tentando recuperar a compostura. Vocês estão fazendo um escândalo por nada. Todos os casamentos têm componentes práticos. A Fernanda apenas foi inteligente o suficiente para reconhecer um bom partido quando viu um. As palavras bom partido ecoaram pelo grupo como uma bomba. Era exatamente a confirmação que Conceição precisava de que Fernanda via Roberto como um objeto, não como uma pessoa. Um bom partido? Carlos Henrique repetiu, a voz subindo. A senhora está falando do Roberto como se ele fosse um prêmio numa loteria. Não é isso, Viviane disse, mas estava claramente perdendo o controle da situação. Vocês estão exagerando. Todas as mulheres inteligentes avaliam a situação financeira dos homens com quem se relacionam. Talvez, disse uma voz feminina atrás deles. Era Patrícia, a madrinha de Fernanda, que havia se aproximado e ouvido parte da conversa. Mas a diferença é quando essa avaliação é o único motivo para o relacionamento. Viviane se virou para Patrícia com uma expressão de traição. Patrícia, você me conhece. Sabe que eu não estou falando nada demais. Na verdade, Patrícia disse, e Conceição percebeu que ela também parecia perturbada. Estou começando a entender algumas coisas que nunca fizeram sentido antes. Que coisas? Marlene perguntou rapidamente. Patrícia hesitou por um momento, então decidiu falar. Fernanda mudou muito nos últimos 2 anos. Antes ela falava sobre Roberto com carinho genuíno, mas ultimamente, principalmente depois que conheceu a Viviane, ela só fala sobre os planos financeiros deles, sobre a empresa dele, sobre o patrimônio da família. Conceição sentiu uma mistura de alívio e horror. Alívio porque outras pessoas estavam começando a perceber a verdade, e horror porque isso confirmava que sua descoberta estava correta. E tem mais. Patrícia continuou olhando diretamente para Viviane. Semana passada, quando estávamos escolhendo as flores do buquê, Fernanda comentou algo estranho. Ela disse que mal podia esperar para ter acesso a tudo depois do casamento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todas as peças do quebra-cabeças estavam se encaixando, e a imagem que emergia era devastadora. Patrícia, Viviane disse, a voz aguda de nervosismo. Você está interpretando mal as palavras da Fernanda. Não, eu não estou. Patrícia respondeu firmemente. E agora entendo por que ela insistiu tanto para que você viesse ao casamento. Ela queria que sua mentora estivesse aqui para testemunhar o sucesso dela. Conceição viu que a situação estava escalando rapidamente. Em poucos minutos, o escândalo se espalharia por toda a festa e Roberto descobriria tudo da pior forma possível. Ela precisava tomar controle da situação. Patrícia, ela disse, você pode nos dar alguns minutos a sós com a Viviane? Precisamos esclarecer algumas coisas. Patrícia assentiu e se afastou, mas Conceição notou que ela foi diretamente na direção onde Roberto estava conversando com outros convidados. O tempo estava se esgotando. Viviane, Conceição disse, usando um tom que não admitia evasivas. Você vai me dizer exatamente o que ensinou para a Fernanda e vai me dizer agora. Eu não preciso explicar nada para vocês, Viviane respondeu, tentando recuperar sua arrogância inicial. Na verdade, precisa sim, Carlos Henrique interrompeu. Porque se você realmente ensinou uma mulher a enganar meu melhor amigo, isso vai ter consequências. Viviane olhou ao redor e percebeu que estava completamente cercada. Não havia saída fácil, e as pessoas próximas estavam claramente esperando uma explicação. Tudo bem, ela disse finalmente, a voz derrotada. Eu ensino mulheres jovens a serem estratégicas em seus relacionamentos. Não há nada de errado nisso. Estratégicas como? Marlene insistiu. Eu as ensino a identificar homens com potencial financeiro, a se tornarem o tipo de mulher que esses homens procuram,
e a construir relacionamentos que resultem em segurança para elas. E a fingir amor faz parte dessa estratégia? Conceição perguntou diretamente. Viviane hesitou, então suspirou. Às vezes, sentimentos desenvolvem com o tempo, mas no início, sim, pode ser necessário representar um pouco. A palavra representar caiu como uma bomba no grupo. Era a confirmação final de que Fernanda havia sido ensinada a fingir seus sentimentos por Roberto. Meu Deus, Carlos Henrique disse, passando a mão pelos cabelos. Vocês estão me dizendo que a Fernanda fingiu estar apaixonada pelo Roberto por 3 anos? Não necessariamente fingiu. Viviane tentou se defender. Ela pode ter desenvolvido sentimentos reais. Pode ter? Marlene explodiu, a raiva finalmente transbordando. Você não tem certeza se minha filha ama o homem com quem acabou de se casar? Viviane começou, mas foi interrompida pela chegada de mais pessoas. Roberto estava se aproximando, com Fernanda ao lado, claramente vindo cumprimentar o grupo. Conceição sentiu o pânico tomar conta. Roberto não podia descobrir tudo assim, em público, cercado por pessoas. Seria uma humilhação que ele não merecia. Mãe, Roberto disse, chegando ao grupo com um sorriso radiante. Que conversa animada é essa? Fernanda disse que ouviu vozes exaltadas aqui. Conceição olhou para o filho, depois para Fernanda, e viu que a jovem estava observando Viviane com uma expressão preocupada. Era óbvio que ela havia percebido que algo estava errado. Estávamos apenas conhecendo melhor a Viviane, Conceição disse, forçando um sorriso. Ela estava nos contando sobre sua filosofia de vida. Roberto se virou para Viviane com interesse. Ah, a famosa mentora da Fernanda. Eu ouço falar tanto de você. Que filosofia é essa? Viviane olhou para Fernanda com um olhar de pânico evidente. Era claro que ela não sabia como responder sem se comprometer ainda mais. Eu apenas acredito que as mulheres devem ser independentes e conscientes de suas escolhas, ela disse, tentando soar casual. Que é interessante, Roberto disse sem suspeitar de nada. E que tipo de escolhas especificamente? Foi então que Fernanda interveio rapidamente. Roberto, amor, que tal irmos cumprimentar a mesa dos seus colegas de trabalho? Eles estão esperando para brindar conosco. Conceição percebeu que Fernanda estava tentando tirar Roberto dali antes que ele ouvisse algo comprometedor. Era a confirmação final de que ela estava consciente do perigo da situação. Claro, Roberto disse, mas então se virou para Carlos Henrique. Carlos, você parece estranho. Está tudo bem? Carlos Henrique olhou para Roberto, depois para Fernanda, depois para Conceição. Era evidente que ele estava lutando com o que havia descoberto, dividido entre a lealdade ao amigo e o choque com a revelação. Eu só fiquei surpreso com algumas coisas que ouvi, ele disse finalmente. Que coisas? Roberto perguntou, começando a parecer preocupado. Conceição viu que o momento da verdade havia chegado. Não havia mais como evitar. Roberto ia descobrir tudo ali mesmo no meio de sua festa de casamento. Roberto, ela disse, a voz tremendo, preciso falar com você, em particular. Mãe, o que está acontecendo? Roberto perguntou, claramente percebendo que algo estava muito errado. Fernanda se aproximou mais de Roberto, passando o braço pelo dele em um gesto protetor. Conceição, talvez esse não seja o melhor momento para conversas sérias. É nossa festa de casamento. Exatamente por ser sua festa de casamento que preciso falar agora. Conceição respondeu, olhando diretamente nos olhos de Fernanda. O silêncio que se instalou foi tenso e carregado. Outros convidados próximos começaram a perceber que algo estava acontecendo e se aproximaram discretamente, curiosos. Conceição. Viviane tentou intervir uma última vez. Acho que você está exagerando uma situação que... Cale a boca, Marlene disse, surpreendendo a todos com a firmeza de sua voz. Você já fez estrago suficiente. Roberto olhou de uma pessoa para outra, claramente confuso e começando a ficar assustado. Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? Conceição olhou para o filho,
depois para Fernanda, e tomou a decisão mais difícil de sua vida. Era melhor Roberto descobrir a verdade agora, por mais doloroso que fosse, do que viver uma mentira que o destruiria lentamente. Roberto, ela disse, a voz firme apesar das lágrimas que começavam a surgir. Há algumas coisas sobre seu casamento que você precisa saber. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e, principalmente, se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Roberto ficou pálido. Que coisas, mãe? Conceição respirou fundo. Era agora ou nunca. Filho, hoje de manhã, por acaso, eu ouvi uma conversa que não deveria ter ouvido. E descobri que... Conceição, não faça isso. Fernanda interrompeu, a voz aguda de desespero. Por favor, não estrague nosso dia especial com mal-entendidos. Mal-entendidos? Marlene disse, se posicionando ao lado de Conceição. Fernanda, chega de mentiras. Está na hora de seu marido saber a verdade. Que verdade? Roberto perguntou, a voz começando a tremer. Alguém pode me dizer que verdade é essa? Conceição olhou para o filho e sentiu o coração se partir. Mas ela sabia que tinha que fazer isso. Roberto, a Fernanda não te ama. Ela se casou contigo por dinheiro. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Roberto ficou completamente imóvel, como se as palavras de Conceição não tivessem chegado ao seu cérebro ainda. O quê? Ele disse finalmente, a voz quase inaudível. Não é verdade, Fernanda disse rapidamente, se agarrando ao braço de Roberto. Roberto, não acredite nisso. Sua mãe nunca me aceitou. Ela está tentando nos separar. Roberto! Conceição continuou, ignorando os protestos de Fernanda. Esta manhã eu ouvi a Fernanda confessando para as amigas que fingiu te amar por 3 anos, que só se casou contigo para ter acesso ao dinheiro da família e que planeja se divorciar assim que conseguir. Roberto olhou para Fernanda com uma expressão de choque absoluto. Fernanda, isso é verdade? Claro que não. Fernanda respondeu, mas sua voz estava falhando. Roberto, você me conhece. Você sabe que eu te amo. Então explique por que a Viviane acabou de nos contar que você é pupila dela. Carlos Henrique interrompeu. E que ela te ensinou a ser estratégica em relacionamentos. Roberto se virou para Viviane, que estava visivelmente em pânico. Viviane, o que eles estão falando? Não é bem assim. Viviane tentou explicar, mas estava claramente perdida. Não é bem assim como? Roberto insistiu, a voz começando a subir. O que você ensinou para minha esposa? Viviane olhou para Fernanda, que estava balançando a cabeça desesperadamente. Então olhou para Roberto. Eu apenas aconselhei ela sobre relacionamentos. Que tipo de conselhos? Roberto, Fernanda tentou intervir. Não dê ouvidos a essas pessoas. Elas estão tentando destruir nossa felicidade. Fernanda, Roberto disse, se virando para ela com uma expressão que Conceição nunca havia visto antes. Responda à minha pergunta. O que a Viviane te ensinou? Fernanda abriu e fechou a boca várias vezes, claramente desesperada para encontrar uma resposta que não a comprometesse. Mas antes que ela pudesse falar, Patrícia se aproximou do grupo. Roberto, ela disse, claramente lutando com a decisão de falar. Eu preciso te contar uma coisa. Patrícia, não, Fernanda suplicou. Fernanda, eu não posso mais ficar calada. Patrícia respondeu, então se virou para Roberto. Semana passada, quando estávamos organizando os últimos detalhes do casamento, a Fernanda fez alguns comentários estranhos. Ela disse que mal podia esperar para ter acesso a tudo depois do casamento. Roberto ficou ainda mais pálido. Acesso a tudo? Aos bens da família, às contas da empresa, a tudo. Patrícia continuou, com lágrimas nos olhos. Ela também comentou que depois de alguns anos de casada, ela teria direito à metade de tudo, mesmo se vocês se divorciassem. As palavras de Patrícia foram como uma punhalada no coração de Roberto. Ele cambaleou ligeiramente, e Carlos Henrique o segurou pelo braço. Fernanda, Roberto disse, a voz quase um sussurro. Diga que isso não é verdade.
Diga que você me ama de verdade. Fernanda olhou ao redor, vendo que estava completamente encurralada. Todas as pessoas que importavam para Roberto estavam ali. Todas sabiam a verdade e não havia mais como mentir. Roberto, ela começou, as lágrimas finalmente aparecendo. Eu posso explicar. Explique então, ele disse, a voz ainda baixa, mas carregada de dor. Fernanda respirou fundo e Conceição viu o momento exato em que ela tomou uma decisão. Era como se uma máscara estivesse sendo tirada. Está bem, ela disse, a voz mudando completamente de tom. Você quer a verdade? A verdade é que eu me casei contigo porque você pode me dar uma vida boa. Segurança financeira, estabilidade. Isso não te torna menos importante. O choque no rosto de Roberto foi devastador de se ver. Conceição sentiu como se seu próprio coração estivesse sendo estilhaçado ao ver a dor do filho. Você fingiu me amar? Ele perguntou. Eu não fingi totalmente, Fernanda respondeu, tentando soar defensiva. Eu gosto de você, Roberto. Você é um bom homem, mas amor romântico é uma fantasia. O que importa é construir uma vida sólida juntos. Uma vida sólida baseada em mentiras? Roberto perguntou, a voz começando a subir novamente. Não são mentiras, Fernanda insistiu. São escolhas práticas. A Viviane me ensinou que uma mulher inteligente escolhe um parceiro que pode cuidar dela adequadamente. Roberto se virou para Viviane com uma expressão de fúria que assustou a todos. E você? Você ensinou minha esposa a me enganar? Viviane tentou recuar, mas não tinha para onde ir. Eu apenas... Aconselhei ela a ser realista sobre relacionamentos. Realista? Roberto gritou, fazendo todos os convidados próximos olharem na direção deles. Você ensinou ela a fingir amor para me roubar? Não é roubo. Viviane tentou se defender. É estratégia de vida. Todas as mulheres inteligentes fazem isso. Todas as mulheres inteligentes fingem amar homens para roubar dinheiro deles? Roberto estava claramente fora de si agora. Roberto, por favor. Fernanda tentou se aproximar dele, mas ele se afastou. Não me toque, ele disse, a voz carregada de nojo. Não me toque nunca mais. Conceição viu que a situação estava se tornando um espetáculo público. Outros convidados estavam se aproximando, curiosos com os gritos, e ela sabia que precisava tirar Roberto dali antes que a humilhação ficasse ainda pior. Roberto, ela disse, tocando suavemente o braço do filho. Vamos sair daqui. Vamos conversar em particular. Não, Roberto disse, se virando para encarar todos os presentes. Não, se isso vai ser público, que seja público mesmo. Ele se virou para Fernanda com uma expressão de dor e raiva que fez Conceição estremecer. 3 anos, Fernanda. 3 anos da minha vida. 3 anos que eu pensei que estava vivendo um grande amor, e você estava apenas calculando. Roberto, eu nunca quis te machucar, Fernanda disse, chorando agora. Eu realmente pensava que poderia aprender a te amar de verdade. Pensava que poderia aprender? Roberto repetiu, incrédulo. Amor não é algo que se aprende por interesse financeiro, Fernanda. Amor é algo que se sente ou não se sente. Mas a gente pode construir algo bom juntos, ela insistiu. Agora que você sabe a verdade, podemos começar do zero, com honestidade. Roberto riu, mas foi um riso amargo, sem alegria. Começar do zero? Fernanda, você fingiu me amar por 3 anos. Você fingiu querer ter filhos comigo. Você fingiu querer construir uma família comigo. E você acha que eu posso simplesmente esquecer isso? As pessoas se casam por motivos práticos o tempo todo, Fernanda tentou argumentar. Isso não significa que não podemos ser felizes. Talvez algumas pessoas façam isso, Roberto respondeu. Mas eu não sou algumas pessoas. Eu sou um homem que acreditou estar casando com alguém que me amava. E descobri que casei com alguém que me vê como um investimento financeiro. As palavras de Roberto ecoaram pelo salão, e Conceição percebeu que praticamente todos os convidados estavam ouvindo agora. A festa havia parado completamente, todos observando o drama se desenrolar. Roberto! Fernanda fez uma última tentativa desesperada. Por favor, não destrua nosso casamento por causa de um mal-entendido.
Roberto a olhou por um longo momento e Conceição viu uma tristeza profunda em seus olhos. Fernanda, não foi um mal-entendido, foi uma mentira. Uma mentira de 3 anos. E eu não posso viver uma mentira. Ele tirou a aliança da mão e a estendeu para ela. Nosso casamento acabou antes mesmo de começar. Fernanda olhou para a aliança como se ela fosse uma cobra venenosa. Roberto, não faça isso. Não aqui, na frente de todo mundo. Você escolheu fazer isso na frente de todo mundo quando decidiu se casar comigo sabendo que não me amava. Roberto respondeu, ainda estendendo a aliança. Fernanda não fez movimento para pegar a aliança, então Roberto simplesmente a deixou cair no chão. O som do metal batendo no piso foi alto no silêncio absoluto do salão. Roberto, Conceição se aproximou do filho. Vamos embora daqui. Roberto assentiu, mas antes de se virar para sair, ele olhou uma última vez para Fernanda. Você sabe o que é mais triste nisso tudo, Fernanda? É que se você tivesse sido honesta desde o início, se você tivesse me dito que estava interessada em estabilidade financeira, mas que poderia aprender a me amar, eu provavelmente teria dado uma chance para isso. Mas você escolheu a mentira. Você escolheu me enganar. E isso eu nunca vou conseguir perdoar. Com essas palavras, Roberto se virou e caminhou em direção à saída do salão. Conceição foi atrás dele, mas antes de sair, ela se virou para Fernanda uma última vez. Fernanda, ela disse, surpreendendo a si mesma com a calma em sua voz. Eu realmente espero que você aprenda alguma coisa com isso, porque o que você fez hoje não destruiu apenas meu filho. Destruiu você também. Conceição saiu do salão atrás de Roberto, deixando para trás um silêncio carregado de choque e constrangimento. Marlene a seguiu e Carlos Henrique também. Viviane e Fernanda ficaram no centro de um círculo de convidados que as olhavam com uma mistura de curiosidade e julgamento. No estacionamento do clube, Roberto finalmente desabou. Ele se apoiou em um carro e começou a chorar convulsivamente. Conceição o abraçou, sentindo o corpo do filho tremer de dor e decepção. Mãe, ele disse entre soluços, como eu pude ser tão estúpido? Como eu não percebi? Você não foi estúpido, filho. Conceição respondeu acariciando os cabelos dele como fazia quando ele era criança. Você foi confiante. Você acreditou no amor. Não há nada de estúpido nisso. Mas 3 anos, mãe. 3 anos da minha vida. 3 anos que eu pensei que estava vivendo a maior felicidade da minha vida e tudo era mentira. Não era tudo mentira, Marlene disse, se aproximando deles. Seu amor era real, Roberto. Sua felicidade era real. O fato dela ter mentido não diminui o que você sentiu. Roberto olhou para Marlene com surpresa. Por que você está me consolando? É sua filha que... É minha filha que cometeu um erro terrível. Marlene interrompeu. E como mãe dela, eu peço suas desculpas. Eu falhei com ela. Eu deveria ter percebido o que estava acontecendo e ter impedido isso. Marlene, Conceição disse, você não tem culpa disso. Nós duas fomos enganadas. Mas eu sou a mãe dela. Marlene respondeu, começando a chorar também. Eu deveria ter educado ela melhor. Deveria ter ensinado valores diferentes. Carlos Henrique, que havia ficado calado até então, finalmente falou. Roberto, cara, eu sinto muito. Se eu tivesse suspeitado de alguma coisa... Ninguém podia suspeitar, Roberto disse, se afastando do abraço da mãe e enxugando os olhos. Ela foi muito boa no que fez. Muito convincente. E agora? Conceição perguntou. O que você quer fazer? Roberto respirou fundo, tentando se recompor. Agora eu preciso ir para casa, tirar essa roupa e começar a desfazer um casamento que durou exatamente 2 horas. Seu filho, você tem certeza de que não quer tentar? Mãe, Roberto a interrompeu. Não há nada para tentar. Não posso ter um relacionamento com alguém que fingiu me amar por 3 anos. Não posso confiar em alguém que se casou comigo por dinheiro. É impossível. Conceição sabia que o filho estava certo, mas seu coração de mãe ainda sofria vendo tanta dor. E quanto aos convidados? Carlos Henrique perguntou. A festa ainda está acontecendo lá dentro. Deixa eles ficarem, Roberto disse com amargura.
A comida está paga, a bebida está paga. Pelo menos alguém vai aproveitar o dinheiro que eu gastei nessa farsa. Roberto, Marlene disse hesitante, o que você quer que eu diga para a Fernanda? Roberto olhou para ela por um longo momento. Diga para ela que eu não vou tomar nenhuma atitude legal contra ela. Que ela pode ficar com o vestido, com as joias que eu dei, com tudo. Só não quero mais vê-la nunca na minha vida. E a empresa? Conceição perguntou, lembrando-se dos comentários de Fernanda sobre ter acesso aos bens. Graças a Deus nunca coloquei o nome dela em nada, Roberto respondeu. E agora entendo por que ela estava sempre perguntando sobre isso. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, processando tudo o que havia acontecido. Conceição observou o filho e viu que, apesar da dor evidente, havia também uma espécie de alívio em seus olhos, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Sabe de uma coisa, mãe? Roberto disse finalmente. Por mais que isso esteja doendo agora, eu prefiro saber a verdade. Prefiro descobrir hoje do que daqui a 5 anos, quando talvez tivéssemos filhos envolvidos. Você tem razão, Conceição concordou. E você vai superar isso, filho. Você é forte. Eu vou superar. Roberto confirmou. Mas agora eu sei que preciso ser mais cuidadoso. Preciso prestar mais atenção nos sinais. Que sinais? Carlos Henrique perguntou. Roberto pensou por um momento. Agora que eu sei a verdade, consigo me lembrar de várias coisas estranhas. Ela sempre desviava as conversas sobre o futuro para questões financeiras. Sempre perguntava sobre a empresa, sobre os investimentos. Nunca demonstrava interesse real nos meus sonhos pessoais, apenas nos que envolviam dinheiro. E a intimidade? Conceição perguntou delicadamente. Roberto corou ligeiramente. Também. Agora eu percebo que ela sempre parecia distante, como se estivesse cumprindo uma obrigação. Eu pensei que era timidez, mas era falta de interesse genuíno. Conceição completou. Exato. Ela fazia tudo certinho, dizia as palavras certas, mas faltava paixão verdadeira. Marlene começou a chorar novamente. Roberto, eu não consigo expressar o quanto sinto por isso. Minha filha causou uma dor terrível em você. Marlene, Roberto disse, se aproximando dela, você não tem culpa. E eu quero que você saiba que eu não guardo rancor de você. Você também foi vítima disso. Obrigada, Marlene sussurrou. E quero que você tente ajudar a Fernanda a entender o que ela fez de errado, Roberto continuou. Não por mim, mas por ela. Porque se ela continuar nesse caminho, vai destruir outras pessoas e a si mesma também. Conceição se encheu de orgulho do filho. Mesmo na dor, ele ainda conseguia ter compaixão. Eu vou tentar, Marlene prometeu. Vou fazer o que puder para ajudá-la a mudar. E a Viviane? Carlos Henrique perguntou. Aquela mulher é perigosa. Ela está por aí ensinando outras mulheres a fazer a mesma coisa. A Viviane é problema dela mesma, Roberto disse. Uma hora a vida vai cobrá-la por isso. Pessoas como ela sempre acabam pagando o preço de suas ações. Eles ficaram conversando por mais alguns minutos, até que Roberto decidiu que queria ir para casa. Conceição ofereceu para ir com ele, mas ele disse que preferia ficar sozinho por um tempo. Mãe, ele disse, abraçando Conceição uma última vez. Obrigado por ter me contado a verdade. Sei que não foi fácil. Eu não podia deixar você viver uma mentira, filho. E você fez a coisa certa. Doeu, mas foi a coisa certa. Roberto se despediu de todos e entrou em seu carro. Conceição o viu sair do estacionamento e sentiu uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza pela dor do filho, mas alívio por saber que ela havia tomado a decisão correta. Conceição, Marlene disse, eu deveria voltar lá dentro e lidar com a Fernanda. Quer que eu vá com você? Não. Acho que é melhor eu falar com ela sozinha primeiro. Mas obrigada pelo apoio hoje. Não sei como teria lidado com isso sozinha. Nós nos apoiamos mutuamente. Conceição respondeu. E vamos continuar nos apoiando enquanto nossos filhos se recuperam disso. Marlene assentiu e voltou para o clube. Conceição e Carlos Henrique ficaram por mais alguns minutos no estacionamento. Dona Conceição,
Carlos Henrique disse. O que a senhora vai fazer agora? Agora eu vou para casa, vou tirar essa roupa de festa e vou pensar em como ajudar meu filho a se recuperar disso. Ela respondeu. E se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, pode contar comigo, ele ofereceu. Obrigada, Carlos. Roberto tem sorte de ter um amigo como você. Conceição entrou em seu carro e dirigiu para casa em silêncio. Sua mente estava processando tudo o que havia acontecido naquele dia, que havia começado como uma celebração e terminado como uma tragédia. Mas enquanto dirigia, ela percebeu que, apesar de toda a dor, havia feito a coisa certa. Roberto merecia saber a verdade. Merecia ter a chance de encontrar um amor verdadeiro. E agora, livre das mentiras de Fernanda, ele teria essa chance. Em casa, Conceição trocou de roupa e se sentou na sala, olhando as fotos de Roberto que decoravam o ambiente. Fotos dele criança, adolescente, formando na faculdade, inaugurando a empresa. Toda uma vida de conquistas honestas, de trabalho duro, de caráter íntegro. Fernanda havia tentado se aproveitar disso, mas não conseguiu. A verdade havia prevalecido, como sempre deveria prevalecer. Conceição pegou o telefone e ligou para Roberto. Ele atendeu no segundo toque. Oi, mãe. Oi, filho. Como você está? Melhor do que eu esperava, na verdade. Estou triste, mas também aliviado. Aliviado? É. Nos últimos meses, eu estava sentindo que algo estava errado, mas não conseguia identificar o quê. Agora eu sei que meu instinto estava certo. Seu instinto sempre foi bom, Roberto. Confie nele. Vou confiar. E mãe? Sim? Obrigado. Por tudo. Por ter me protegido, por ter tido coragem de me contar a verdade, por ter sido uma mãe maravilhosa todos esses anos. Conceição sentiu os olhos se encherem de lágrimas novamente, mas dessa vez eram lágrimas de orgulho e amor. Eu te amo, filho. Eu também te amo, mãe. Conceição desligou o telefone e se permitiu chorar um pouco mais. Havia sido um dia terrível, mas também havia sido um dia de vitória. A vitória da verdade sobre a mentira, do amor verdadeiro sobre a manipulação, da honestidade sobre o interesse. E ela sabia que, no final das contas, Roberto sairia dessa experiência mais forte e mais sábio. Ele aprenderia a identificar melhor as pessoas, a confiar em seus instintos, a valorizar ainda mais a honestidade nos relacionamentos. A dor passaria, mas as lições ficariam para sempre. Conceição olhou pela janela e viu que o sol estava se pondo. O dia do casamento, que nunca deveria ter acontecido, estava chegando ao fim, e amanhã seria um novo dia, com novas possibilidades, novas oportunidades para Roberto encontrar a felicidade verdadeira. E ela estaria lá para apoiá-lo em cada passo do caminho, como sempre esteve, como sempre estaria. Porque esse é o amor de mãe, incondicional, protetor e eterno. 3 meses se passaram desde aquele dia traumático. Roberto havia se recuperado melhor do que Conceição esperava. Ele voltou a se dedicar integralmente à empresa, que prosperou ainda mais sob sua liderança renovada. Ele também havia começado terapia, o que o ajudou a processar a traição e a recuperar a confiança em si mesmo. Conceição mantinha contato regular com Marlene, que estava passando por um processo doloroso, mas necessário de reeducação da filha. Fernanda havia inicialmente tentado negar tudo, mas confrontada com tantas evidências e testemunhas, eventualmente admitiu seus erros. A transformação não foi fácil nem imediata. Fernanda passou por um período de raiva, culpando todos ao seu redor pela situação. Mas com o apoio da mãe e de um psicólogo, ela começou lentamente a entender a gravidade de suas ações e o mal que havia causado não apenas a Roberto, mas a si mesma. Viviane, por outro lado, havia simplesmente desaparecido. Segundo Marlene, ela havia voltado para São Paulo e cortado contato com Fernanda imediatamente após o escândalo do casamento. Claramente, ela não queria ser associada ao fracasso de seu projeto. Roberto havia voltado a sair com os amigos e até mesmo começado a se interessar por outras pessoas, mas de forma muito mais cautelosa. Ele estava aprendendo a confiar novamente,
mas agora com a sabedoria que vem da experiência. Conceição observava essa evolução do filho com uma mistura de orgulho e alívio. A dor havia sido necessária para seu crescimento, e agora ele era um homem mais forte e mais sábio. Em uma tarde de quinta-feira, Conceição estava em casa preparando o jantar quando o telefone tocou. Era Marlene. Conceição, preciso te contar uma coisa importante, ela disse, a voz carregada de emoção. O que aconteceu? A Fernanda está querendo falar com o Roberto. Ela quer pedir desculpas pessoalmente. Conceição ficou em silêncio por um momento. E o que você acha disso? Eu acho que seria bom para ela. Ela precisa encarar as consequências de suas ações. Mas só se o Roberto quiser, é claro. Vou conversar com ele e ver o que ele pensa. Conceição, eu quero que você saiba que a Fernanda mudou muito nesses 3 meses. Ela realmente entendeu o que fez de errado. Está trabalhando, pagando suas próprias contas e cortou contato com todas as pessoas que a influenciaram negativamente. Fico feliz em saber disso, Marlene. Sempre acreditei que a Fernanda podia mudar, só estava sob influência das pessoas erradas. Ela também quer te pedir desculpas. Você foi uma sogra maravilhosa e ela sabe que não merecia toda a bondade que você demonstrou. Conceição sentiu o coração se apertar. Apesar de tudo, ela ainda tinha carinho por Fernanda. Diga para ela que eu aceito as desculpas e que torço para que ela encontre seu caminho. Obrigada, Conceição. E quanto ao Roberto, deixe comigo. Vou falar com ele hoje à noite. Conceição desligou o telefone e ficou pensativa. Seria bom para Roberto ter essa conversa? Ou seria melhor deixar o passado no passado? Naquela noite, quando Roberto veio jantar, Conceição contou sobre o telefonema de Marlene. A Fernanda quer falar comigo? Ele perguntou surpreso. Segundo a Marlene, ela mudou muito e quer pedir desculpas pessoalmente. Roberto ficou em silêncio por um longo tempo, mastigando pensativamente. Sabe, mãe, eu acho que seria bom para mim também. Tenho algumas coisas que gostaria de dizer para ela. Tem certeza? Tenho. Na terapia, Dr. Henrique disse que o perdão é mais para quem perdoa do que para quem é perdoado. Talvez seja a hora de eu fechar esse capítulo definitivamente. Então eu digo para a Marlene que vocês podem se encontrar? Pode dizer. Mas que seja em um lugar neutro, público. Talvez aquela cafeteria no centro onde costumávamos ir. Está bem, filho. No sábado seguinte, Roberto e Fernanda se encontraram na cafeteria. Conceição ficou ansiosa o dia todo, esperando para saber como havia sido o encontro. Roberto chegou em casa no final da tarde, parecendo mais leve do que havia estado em meses. Como foi? Conceição perguntou assim que ele entrou. Foi bom, mãe. Foi muito bom. Eles se sentaram na sala e Roberto contou todos os detalhes do encontro. Ela pediu desculpas sinceramente, mãe. Chorou muito, disse que se arrependia profundamente de tudo, que entendeu que havia perdido uma oportunidade real de ser feliz por causa da ganância e da influência de pessoas erradas. E você, como se sentiu? Bem, consegui dizer tudo o que precisava dizer. Expliquei como me senti traído, como a mentira havia me machucado profundamente. Mas também disse que a perdoava e que torcia para que ela encontrasse a felicidade de uma forma honesta. E ela, como reagiu? Chorou mais ainda. Disse que sabia que havia perdido o melhor homem que já conheceu por causa da estupidez. Mas também disse que estava aprendendo a se valorizar de outras formas, que estava trabalhando duro e descobrindo quem realmente era quando não estava tentando ser o que outros queriam que ela fosse. Conceição sorriu. Isso é muito maduro da parte dos dois. É, e sabe o que mais, mãe? Eu realmente a perdoei. Não sinto mais raiva, não sinto mais mágoa. Só sinto paz. Que bom, filho. E ela me contou sobre a Viviane. Aparentemente, depois do escândalo do casamento, outras mulheres que eram pupilas dela começaram a questionar os ensinamentos. Algumas descobriram que estavam sendo usadas, outras se arrependeram de coisas que haviam feito. A reputação da Viviane ficou destruída e ela teve que sair do Rio. Justiça poética, Conceição comentou. Exato. As mentiras sempre vêm à tona, cedo ou tarde. Eles ficaram em silêncio por um momento,
Então, Roberto continuou. Mãe, eu quero te agradecer novamente. Se você não tivesse tido coragem de me contar a verdade naquele dia, eu poderia ter vivido anos numa mentira. Poderia ter tido filhos com ela, construído uma vida inteira baseada numa farsa. Filho, qualquer mãe teria feito o mesmo. Não, mãe, nem todas as mães teriam tido coragem de destruir a felicidade aparente do filho para salvá-lo de uma dor maior no futuro. Você foi corajosa e sábia. Conceição sentiu os olhos se encherem de lágrimas de orgulho. Eu faria tudo de novo se fosse necessário. Eu sei, e é por isso que eu sei que posso confiar em você sempre. Alguns meses depois, Roberto conheceu Carla, uma engenheira que trabalhava em uma empresa parceira. Desta vez, ele levou as coisas com calma, prestando atenção em todos os detalhes, confiando em seus instintos. Carla era diferente de Fernanda em todos os aspectos. Ela era independente financeiramente, tinha seus próprios sonhos e ambições e demonstrava interesse genuíno em Roberto como pessoa, não como provedor. Quando Roberto a apresentou para Conceição, ela soube imediatamente que era diferente. Carla olhava para Roberto com admiração verdadeira, fazia perguntas sobre seus hobbies e interesses pessoais e tratava Conceição com respeito genuíno, não performático. Mãe, Roberto disse depois que Carla foi embora do primeiro jantar em família. O que você achou? Achei que ela te ama de verdade. Conceição respondeu sem hesitação. Como você pode ter certeza? Pelo jeito que ela olha para você quando acha que ninguém está vendo. Pela forma como ela sorri quando você fala. Pela maneira como ela me trata. Não como uma sogra que precisa conquistar, mas como uma pessoa que ela genuinamente quer conhecer, porque você é importante para ela. Roberto sorriu. Ela é especial mesmo. E você merece isso, filho. Merece ser amado de verdade. 2 anos depois, Roberto e Carla se casaram em uma cerimônia simples e íntima, apenas com família e amigos próximos. Conceição olhou para o filho no altar e viu uma felicidade que ela nunca havia visto antes, nem mesmo com Fernanda. Esta era a felicidade real, construída sobre bases sólidas de amor verdadeiro, respeito mútuo e honestidade. Durante a festa, Conceição conversou com várias pessoas sobre a diferença entre este casamento e o anterior. Todos comentavam como Roberto parecia mais relaxado, mais feliz, mais ele mesmo. Dona Conceição, disse Carlos Henrique, o Roberto está irreconhecível. Nunca vi ele tão feliz. É a diferença entre amor verdadeiro e ilusão, ela respondeu. A senhora salvou a vida dele naquele dia. Salvou mesmo. Não, Carlos. Eu apenas revelei a verdade. Quem salvou a vida dele foi ele mesmo, ao ter coragem de aceitar essa verdade e seguir em frente. Durante a festa, Conceição recebeu uma mensagem de Marlene. Fernanda havia se casado recentemente também, mas desta vez com um homem que ela conheceu no trabalho, alguém de situação financeira similar à dela, alguém que ela escolheu por amor genuíno. A mensagem incluía uma foto do casamento simples de Fernanda, e Conceição pôde ver nos olhos da jovem uma felicidade diferente da que ela havia fingido anos antes. Era uma felicidade tranquila, genuína, de quem finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Boas notícias? Roberto perguntou, se aproximando. Ótimas notícias, Conceição respondeu mostrando a foto. A Fernanda se casou, e desta vez, pelo motivo certo. Roberto olhou a foto e sorriu. Fico feliz por ela. Todos merecem encontrar o amor verdadeiro. Até mesmo quem comete erros graves. Especialmente quem comete erros graves e aprende com eles, Roberto respondeu, olhando para Carla, que estava conversando com outras convidadas. Os erros do passado nos tornam mais capazes de valorizar o que é real. Conceição abraçou o filho, sentindo uma gratidão profunda por tudo o que haviam passado juntos. A dor havia sido grande, mas havia levado à cura verdadeira. Mãe, Roberto disse, obrigado por nunca ter desistido de mim, por ter lutado pela verdade mesmo quando era difícil, por ter me protegido mesmo quando eu não sabia que precisava de proteção. Sempre, filho, sempre. Fim da história. Agora me conta o que achou desta história e de onde está nos assistindo.
Se você tem algo para compartilhar conosco, deixe nos comentários com palavras sinceras. Acredita que Conceição tomou a decisão correta ao revelar a verdade? Adoraremos ler sua opinião. Muito obrigado pela companhia. Não esqueça de deixar seu like e, o mais importante, se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes.